Bom dia, professor. Eu cheguei um pouco atrasado, desculpa. Meu nome é Sebastião Fernandes. A minha pergunta é uma questão curiosa. Claro que curiosidade minha, né? O que é que a Comissão da Verdade vem investigando com relação aos crimes cometidos pela Força Revolucionária Armada? Por exemplo, alguns tinham o terrorista Marighella à frente, né? E assim, morreu muita gente, e essas pessoas estão sendo investigadas, os mortos estão sendo trazidos à tona, a justiça está sendo feita. O que é que está sendo feito com relação a isso? Então vejam, são dois elementos: a repressão feita pelo Estado, pelo aparato do Estado, e que causou mortes, né? E a que a própria luta armada também fez, certo? Então, por exemplo, num assalto a um banco que a luta armada fez, né, porque ele precisava de recursos para a sua luta, então num assalto ao banco alguém morreu pelaquele grupo, né, de esquerda, né? Então nós temos esses casos em que pessoas ou da população ou realmente policiais foram mortos nesse enfrentamento entre a resistência de esquerda, né, com essa outra população. Só que esses casos são mínimos. Por quê? Esses grupos armados de esquerda foram muito poucos, é uma agulha no palheiro comparado ao que a força do Exército, da Marinha e da Aeronáutica cometeram. E essas pessoas que foram, que sofreram, vamos dizer assim, com a luta armada, né, o seu agressor pagou. Quem, por acaso, né, Marighella matou, quando ele enfrentou, né, em alguma luta, alguma ação armada que ele fez, ele pagou com a própria morte. Tanto ele foi torturado como ele foi assassinado. Então, os crimes que foram cometidos, vamos dizer assim, pelos guerrilheiros, pelos subversivos, eles pagaram. Certo? É raro o que não pagou, mas eles pagaram com a tortura ou pagaram com a sua própria morte. Agora, os crimes que foram cometidos contra os de esquerda são esses que estão impunes até agora. E nenhum que foi morto por esses revolucionários está desaparecido. Nenhuma família não pôde enterrar. Então é uma situação bem diferente. Que houve mortos dos dois lados, houve. Nós não vamos dizer que quem adotou a estratégia da luta armada foi santo. Se entrou na luta armada, estava ali para morrer e para matar. E efetivamente matou, certo? Só que essas pessoas que morreram pelas armas dos considerados subversivos, certo? Os familiares puderam enterrar, as pessoas puderam ter a pensão, o que foi do que o governo brasileiro estabelece normalmente para qualquer pessoa que foi assassinada. Então é muito diferente da situação de quem foi torturado ou assassinado pelo próprio poder, tá entendendo, da ditadura militar, e quando muitos desses até hoje ainda estão desaparecidos, certo? E também não se tem registro, né, das torturas dos revolucionários, assim, estarem prendendo nenhum militar para fazer tortura, certo? Diferente de como foi, né, a força da ditadura com relação a eles. Claro que nós podemos dizer até que os revolucionários torturaram, por exemplo, quando eles, a tortura psicológica, quando eles sequestraram os embaixadores, certo? Não sei se vocês têm conhecimento pela história, mas esses grupos revolucionários sequestraram alguns embaixadores justamente para negociar a libertação de presos, né? Então podemos dizer que esse embaixador, enquanto estava sob esse cativeiro, era uma tortura para ele, não que ele tivesse apanhado, mas a tortura psicológica que ele sofreu, né? Então, se estávamos numa guerra e tinha esses grupos armados, realmente também ocorreram mortes, né? Mas é algo que é muito diferente. Então, a Comissão da Verdade, ela não está investigando estes casos, certo? Porque estes casos, eles já são de conhecimento público. Não houve, vamos dizer assim, esconder o que aconteceu. Se alguém morreu no embate, certo?
Isso foi divulgado nos jornais, que a esquerda matou alguém, o caso do empresário, não é? Henning Bollesen, que era um grande empresário de São Paulo, que estava ajudando a financiar a repressão. Ele foi assassinado por um grupo de esquerda. Então, todos sabiam que ele tinha sido assassinado e a família o enterrou e fez todas as honras. Então, a morte, o assassinato, né, desses grupos armados vai num sentido diferente, porque não houve ocultação com relação. Então, não tem o que ir buscar a verdade, foi explícita. Agora, como o Exército, o Aeronáutica, a Marinha, ou essas outras organizações mataram as pessoas e desapareceram os corpos, então essa ainda é o que precisa conhecer ainda, sabe? A questão é essa. Não, os registros são diferentes, a divulgação, a punição também foi completamente diferente, porque aqueles guerrilheiros que participaram, eles sofreram a sua punição, porque são poucos que estão aí para contar a história. Ocorreram várias mudanças na política de arquivos pós-Constituição de 1988. Em 1997, fixou-se uma temporalidade para os documentos sigilosos, pode ser de 30 ou 50 anos. E 5 anos depois, ela aumentou em 2002. Em 2004, voltaram atrás com isso aí, de aumentar. Eu quero saber, assim, algum arquivista, historiador, profissional de direito foi consultado nessa época? E se a senhora acredita que a lei de acesso à informação é de fato alguma instância na política de abertura de documentos? Você ainda tem muito melhor? Essa questão da política de acesso aos documentos, né, essa ida e volta, nós tínhamos 50 anos, né, em 97 se passou para 30, como você bem disse aí, né, e no apagar da luz do governo Fernando Henrique Cardoso, ele volta para 50, certo? E aí se esperava, né, que no governo do PT imediatamente isso fosse revertido, né? E ainda demorou um pouco. O que é que isso significa? As pressões são muito grandes, a correlação de forças é muito grande em abrir os arquivos, né, e não abrir. Então demorou um pouco, e aí o que é que acontece? Em 2004, Lula volta para 30 anos. Fernando Henrique tinha levado para 50, ele volta para 30 anos, certo? E é só agora, com Dilma, em 2011, que baixa para 25, certo? É o que está aí, ninguém sabe se depois algum outro governo vai mudar de novo essa lei. Então, é um vai e vem muito grande que demonstra justamente essa correlação de forças dos interesses em que realmente o acesso à informação seja o mais abrangente possível, ou quem quer esconder, ou quem quer que as pessoas não saibam o que aconteceu na história do Brasil, não só antigamente, mas recentemente, o que aconteceu há 30 anos, há 50 anos atrás, né, ou há 25 anos atrás. Então, há ainda essa grande pressão de grupos que querem que abra e grupos que não querem que abra, né? Então, durante essas discussões, essas leis sempre elas passam, né, pelo Congresso Nacional. Então, há uma discussão lá muito grande entre os deputados e senadores que representam essas forças. E sempre tem ocorrido mobilização dos historiadores, especialmente tem uma Associação Nacional de Historiadores, que sempre tem se feito presente nessas discussões para reduzir cada vez mais esses prazos, né? Do mesmo jeito que tem a Associação dos Arquivistas Brasileiros, que tem se movimentado agora. A movimentação dos historiadores ou dos arquivistas é uma movimentação política que nem sempre consegue ter sucesso, porque na hora que vai voltar realmente o prazo para mais ou para menos são os deputados federais e são os senadores. Então é um trabalho que se tenta fazer justamente junto a esses representantes para que eles na hora votem, né, nesse sentido, né, de abrir no menor espaço, né, possível essa documentação. Mas isso significa que essas associações, que esses grupos se movimentam, mas nem sempre eles têm a força de fazer realmente valer na hora que sai uma lei. Mas de qualquer sorte, né, se está em um período relativamente de satisfação dos historiadores e dos arquivistas, enquanto essa lei estiver vigorando aí, que pelo menos reduziu
para 25 anos, então isso já foi um grande avanço, né? E reduziu também, eram 4 categorias. Tinha o reservado, o confidencial, o reservado, o secreto e o ultra secreto. Essa lei de 2011, além de reduzir os prazos, tirou uma, a primeira ela tirou. Certo? Então você já tem um acesso, né? Então isso foi algo muito positivo, né? E agora resta fazer valer efetivamente isso, porque como eu disse, sempre encontram alternativas para burlar, né? E a outra questão também que vale ressaltar nessa questão do acesso, que é não só o interesse do historiador, mas é o interesse da população em saber como o poder público está gerenciando os recursos que são públicos, né? Então, pela lei de acesso à informação, cada prefeitura, cada governo, ele tem agora a obrigação de disponibilizar via internet, né, tudo que está acontecendo. Ou seja, esses relatórios administrativos e financeiros, agora, por obrigação, tem que estar disponível. A população tem que, ao pedir uma informação ao poder público, ele tem um prazo de dar resposta. Quer dizer, então, essa lei de acesso à informação, ela vem num sentido muito mais abrangente, não só para a história, mas para o cotidiano do cidadão, né, que tem direito a saber não só o que está sendo feito, mas o que lhe interessa também. Algum processo que diga respeito a algum interesse particular, que antes também as pessoas, o servidor público, dava informação ou não e ficava por isso mesmo, né? Então, agora com essa lei, há uma orientação dos prazos, né, que realmente as pessoas têm de receber a informação do poder público. Então, por enquanto, é uma situação positiva que nós estamos vivendo, só que, infelizmente, nós não sabemos se realmente ela vai ser aplicada integralmente ou se algumas estratégias, né, de burlar a lei vão estar sendo colocadas aí, né, no Brasil.